Olá, caminhante, tudo bem com você? Estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 21 ao dia 27 de setembro. E nessa semana a gente vai ter a energia de uma lua crescente, ou seja, a gente vai ter todas as chances de fazer crescer algo na nossa vida. E por mais que a gente não tenha nada direcionado nesse momento, pode ser que você não tenha realmente um desejo ou algo que fale com o seu coração, então você está só lá vivendo a sua vida. De qualquer forma, aquilo vai crescer, né? Aquilo que a gente estiver focando, aquilo que a gente estiver se preocupando também, talvez. Então, prestar mais atenção. É uma semana de crescimento. E muitas vezes, o crescimento vem através dos desafios. Então, crescer, muitas vezes, traz alguns desafios, né? Eu não acho que é sempre, eu não acho que isso tem que ser dessa forma, mas muitas vezes, para tirar a gente da nossa zona de conforto, o universo ele vê alguma forma, né? E muitas vezes pra gente é um cutucão. Por quê? Pra quem tá lá na inércia, pra quem tá lá no conforto, de certa forma, mesmo que seja uma zona desconfortável, né? A gente sabe que a zona de conforto nem sempre é quentinha, né? Mas ele encontra uma maneira de falar com a gente. E muitas vezes é a partir de um desconforto, de uma inquietação interna ou de uma situação externa que faz a gente buscar algo diferente daquilo que a gente estiver vivendo. Então essa semana pode ser que a gente perceba essas questões aparecendo, pode ser uma semana de mais movimento, que pede pra gente resolver mais demandas. Então, quanto mais clareza a gente tiver daquilo que a gente está buscando, mais vai fazer sentido lidar com esses desafios. Porque uma coisa é a gente viver a vida resolvendo problemas, indo atrás de demandas, e quando a gente finaliza uma, parece que aparece outra, né? Quando a gente tá nessa roda, digamos assim, as coisas não fazem muito sentido pra gente. A gente não entende por que tá acontecendo aquilo, ou por que eu tenho que fazer isso da minha vida. Mas quando você tem um direcionamento, quando você sabe o seu objetivo, quando você conhece o seu caminho e você sabe para onde você tá indo, os desafios que aparecem, né, são como lombadas, né? São como obstáculos que a gente sabe que vai ter nesse caminho para chegar até lá, mas a gente não se incomoda. Pelo contrário, a gente usa cada um desses percalços, né, na estrada como degraus, né, como passagens que a gente vai tendo para chegar onde a gente deseja. Então, o mais importante nesse momento, dentro da energia que a gente está vivendo, é ter um direcionamento. Isso vai ser muito, muito, muito importante. Então, lá na Lua Nova, né, em Virgem, se você não direcionou essa energia, se você não sabe muito bem para onde você está indo ou o que você está buscando na sua vida, né, pode ser que você se sinta assim, perdido, e parece que as coisas vão acontecer e você não sabe nem porquê. Mas se você tiver direcionado a sua energia para aquilo que realmente faz sentido na sua vida, cada um desses desafios vão ser etapas muito importantes para o seu crescimento. Então usa essa semana e usa essa energia para fazer crescer aquilo que você quer na sua vida, tá? Como é uma energia de lua crescente em Capricórnio, uma energia de terra, uma energia de trabalho, uma energia que talvez peça pra gente fazer algo de maneira concreta, de maneira planejada, de maneira disciplinada. A gente não pode esquecer que a gente tá na terceira dimensão, a gente tá na matéria para viver a matéria, para viver a realidade tal como ela é. Então, o elemento terra, né, que tá muito forte essa semana, ele fala muito disso, de trabalhar as questões materiais. E não só no sentido de buscar a realização como a sociedade vê, porque se a gente olhar para trás, a gente vai ver que sucesso já foi definido de várias formas, né? Então não existe uma regra ou apenas uma forma de você crescer, de você ter sucesso, né? Mas sim, definir o que é sucesso para você e perceber como no fundo, talvez, o quanto você já seja uma pessoa extremamente privilegiada, extremamente bem-sucedida, é tudo uma questão de ponto de vista. Talvez enquanto a gente ficar se comparando, enquanto a gente ficar buscando
trazendo uma ideia de sucesso que não faz muito sentido pra gente, que não se alinha muito com a nossa, talvez a gente continue sendo infeliz. Porque eu conheço várias pessoas, e a gente vê muito isso também, das pessoas chegarem num certo patamar de sucesso perante a sociedade, mas internamente elas ainda não se sentirem felizes e satisfeitas e ficarem sempre com essa sensação dentro delas de que falta algo. Então, começar a perceber também, né, o que falta dentro de você. Muitas vezes é só esse alinhamento com a nossa verdadeira essência, é só esse alinhamento com quem a gente é de verdade e com aquilo que a gente quer fazer e realizar nessa vida enquanto alma, não enquanto o que a sociedade diz, não enquanto aquilo que o meu ego acredita que talvez me faça bem ou me faça feliz. Então é um momento de rever muito essas questões, é um momento da gente olhar para as nossas estruturas, para as nossas bases, aquilo que sustenta a gente. Inclusive eu falei bastante disso nas previsões que eu fiz no final do ano passado para todos os signos, né? Inclusive eu falei de ascendente, eu falei de sol, eu vou deixar o link aqui para caso você queira ouvir pela primeira vez e ver se faz sentido com tudo que você já viveu nesse ano, ou talvez ouvir novamente se você já ouviu lá atrás, para ver o que faz sentido agora, para ver como as coisas se encaixam, porque em alguma área da nossa vida essa questão capricorniana vai estar pegando, vai estar pedindo para a gente rever algumas questões e ver aonde que a gente está ancorando a nossa realidade, porque essa realidade ela está ruindo, né? Não tem mais como a gente negar, mas a gente está sendo convidada a construir algo muito mais sólido, muito mais verdadeiro no lugar. Então que a gente possa ter cada vez mais clareza disso e saber exatamente para onde a gente quer ir, o que a gente quer construir, né? Ter esse direcionamento é muito importante nesse momento. Caso contrário, a sensação de vazio, a ansiedade pode ser que acabe se instalando na nossa vida, tá? Então, se você está passando por isso, olha para dentro, revê os seus conceitos. Tá na hora da gente mudar algumas coisas. O mundo está pedindo, né? A gente está sentindo isso não só externamente, diante de tudo que está acontecendo, mas dentro da gente. Tá todo mundo se alinhando com essa mesma energia que está pedindo para a gente renovar, mudar a maneira como a gente vive a vida aqui na Terra. Então essa semana a gente vai ter muito forte essa energia de Capricórnio durante a semana toda, não só por conta da lua crescente nesse signo, mas porque as regências aí das luas, elas vão de certa forma levar para essa energia capricorniana. E uma outra questão muito forte essa semana, de uma maneira bem geral, é que Mercúrio, que é o planeta que fala da mente, dos pensamentos, da comunicação, da expressão, vai estar fazendo aspectos também bem desafiadores, ou seja, tendo conversas ali bem difíceis no céu com planetas que estão em Capricórnio. Então, justamente, né, vai talvez trazer para a gente muitos pensamentos a respeito de tudo isso, porém, de uma maneira desafiadora, ou seja, talvez a partir de uma autocobrança muito grande ou de uma cobrança externa, também pode acontecer. Também vai fazer um aspecto com Marte em Áries, então a gente pode estar bem agitado, estressado, ansioso, ou você perceber as pessoas mais assim ao seu redor e isso te afetar de alguma forma. Então, toma mais cuidado essa semana com as palavras, com seus pensamentos. Muitas vezes, quando a gente tem um pensamento, a gente acha que é nosso, mas não é. Porque a gente está o tempo todo com os pensamentos ao nosso redor, como se fosse uma nuvem, né, da internet, como se fosse uma rede aqui, que fica o tempo todo ao nosso redor. E quando a gente troca com as pessoas, ou às vezes até à distância, se você tem uma conexão com a pessoa, você começa a captar pensamentos dos outros, tá? Porque é tudo uma rede, imagina uma rede de Wi-Fi aberta. Então, um fica mandando para o outro e aquele que passa perto e pega, acha que é dele e fica remoendo aquilo. Talvez, claro, porque faça ali algum alinhamento com o pensamento, uma questão que a pessoa estava tendo, né? Ou entra em ressonância de alguma forma, isso é muito importante também, perceber que estava na mesma frequência, de certa forma, as ondas, né? Mas começar a observar, sabe? Porque muitas vezes os pensamentos vêm e a gente pega tudo como nosso e o pior, a gente acha que tudo é verdade. E nisso a gente cai numa grande armadilha que depois fica muito difícil de desvencilhar. Então, começa a perceber isso. Quando vier um pensamento, principalmente quando ele é desafiador, quando ele está te diminuindo, quando ele está te dizendo que você não consegue, que você não dá conta, que é muito difícil,
para e observa e principalmente questiona esse pensamento. Quem disse isso? De onde que vem essa ideia? Né? Por que eu tenho que acreditar nisso? A gente tem que começar a perceber que os nossos pensamentos, eles não dizem quem nós somos, eles não têm controle sobre nós, eles são só um instrumento, eles são só um aparato que a gente usa para viver a nossa realidade, fazendo as conexões necessárias, né? Então a gente não pode mais ser refém da nossa mente, dos nossos pensamentos e deixar que eles governem a nossa vida, continuem governando, na verdade. Então é importante a gente ficar bem atento essa semana a essas questões dos nossos pensamentos e da maneira como a gente se expressa também. Na segunda, às 4h30 da tarde, a Lua vai entrar em Sagitário e ficar terça o dia todo ali e um pouquinho na quarta também. Nesse momento, a gente vai ter saído de um fim de semana e de um começo de semana e de segunda, de energia da Lua em Escorpião. Então, a gente pode sim estar tendo muitos conflitos, muitas questões internas, porque é uma Lua que traz a gente muito pro emocional. E nesse momento, a gente tem a chance de mudar o foco. Então, aproveita essa energia e segunda-feira vão ter aspectos bem favoráveis no céu, inclusive antes desse horário, antes da Lua entrar em Sagitário, trazendo muita abertura para a gente se curar, para a gente ter confiança na vida, porque vai ser com o Sol, né, esse aspecto, vai ser com Plutão, que fala dessa questão de curar, de olhar de uma maneira profunda e ressignificar, e também com Capricórnio, né, no sentido da gente assumir a responsabilidade pela nossa vida e perceber que a partir do momento que eu falo não quero mais isso, não vou mais aceitar esse tipo de coisa, não vou mais aceitar esse sentimento dentro de mim, a gente tem sim o poder de sair dessa situação. Então eu acho que enquanto a gente culpa o externo, enquanto a gente acha que o outro tem o poder sobre nós, de nos fazer sentir mal, ou qualquer questão externa, qualquer situação que você esteja vivendo, enquanto você acha que o outro tem esse poder sobre você, você está na mão dele, você está na mão do mundo externo, ou seja, você está dando o mais importante que você tem, que é o seu poder sobre si mesmo. Então, esses aspectos, eles ajudam a gente a assumir essa responsabilidade, fazer esse processo de cura com mais facilidade e leveza e também ter confiança que daqui para frente vai ser diferente, pode ser diferente, tá? E aí, quando eu entrar em Sagitário, de certa forma continua acessando essa energia, porque Júpiter, que é o regente desse signo, continua lá em Capricórnio, acabou de deixar o movimento retrógrado, então ele está direto no céu dizendo, tem uma via aberta aí para você, tem uma abertura muito grande para você fazer crescer algo em sua vida, para você olhar para a abundância que já existe aí, sabe? Eu acho que a gente pode sim fazer crescer coisas maravilhosas na nossa vida, principalmente quando a gente muda o foco, sabe? Quando a gente para de focar no negativo, quando a gente para de focar nos problemas, nos desafios e a gente começa a focar naquilo que a gente pode fazer com as ferramentas que a gente tem naquele momento, porque a gente foca muito no grandioso, mas a gente não vê os pequenos passos para chegar até lá. A gente quer que amanhã tudo tenha se resolvido de maneira mágica, fácil, tranquila, e não que eu ache que isso é impossível. Se você acredita de verdade, é sim, mas você não pode esperar a vida ser dessa forma para você agir, para você fazer, para você viver, entende? Então, nesse sentido, essa energia ela faz a gente pensar que é preciso direcionar a minha energia, para onde que eu estou olhando, onde que eu estou gastando o meu tempo, a minha energia de vida, né, principalmente. Então, apontar essa flecha, né, essa sagitariana, esse direcionamento para aquilo que eu desejo ver crescer na minha vida, isso vai ser muito importante nesse momento, tá? Em relação à energia, né, uma lua de fogo, então vai trazer mais vontade de fazer as coisas, é uma lua crescente, então é bom para a gente ter vontade de executar o que a gente precisa, de movimentar a energia que a gente precisa, porém faz isso de uma maneira consciente e positiva, ou seja, focando naquilo que é bom para você, tá? Outra questão, na terça-feira o Sol vai entrar em Libra, né? E quando ele entrar nesse signo, a gente já vai estar tendo uma ideia do próximo ciclo que vai acontecer na Lua Nova, né? Quando Sol e Lua vão se encontrar aí no signo de Libra. A gente ainda está nesse ciclo virginiano de organização, de disciplina, de fazer as coisas crescerem na nossa vida de uma maneira bem focada, bem voltada para as questões mais práticas, né? E aí quando entrar esse próximo ciclo, vai ser bem voltado para o relacionamento, vai ser voltado para o encontro do equilíbrio interno.
e talvez a gente já sinta um pouco dessa energia. Eu percebo sempre a questão da polaridade aqui na Terra, tá? No sentido de, eu tenho que aprender sobre equilíbrio. Então, o que vai acontecer comigo? Eu vou viver várias situações em que eu me desequilibro ou que me trazem desequilíbrio para que eu possa acessar isso dentro de mim, para que eu possa aprender com isso e eu possa ser essa fonte de equilíbrio, tá? A gente busca muito fora, mas é o contrário, eu percebo muito isso. Então, eu vou aprender sobre paciência, eu vou ter que lidar com situações onde a impaciência ela reina ou vem aquela vontade de ser impaciente. Então, a gente tem que perceber que aqui na Terra, na terceira dimensão, a gente trabalha muito com a dualidade e quando a gente sai dela, quando a gente entende essa questão dos opostos, a gente vai para o centro e a gente encontra esse equilíbrio interno. Então, esse equilíbrio ele está dentro da gente. O equilíbrio real, ele só vai acontecer quando a gente focar no aqui e no agora, quando a gente focar no momento presente e perceber que esse é o momento perfeito para você viver. Não existe o ontem, não existe o amanhã, só existe o agora. E se a gente começar a lidar com a vida dessa forma, as coisas começam a fazer muito, muito, muito mais sentido. E a gente deixa de se preocupar tanto, a gente deixa de ficar tão ansioso, porque o agora é tudo que a gente tem e é tudo que a gente sempre vai ter. Então, o que eu estou fazendo no agora? O que eu estou buscando, o que eu estou pensando, o que eu estou, de certa forma, ancorando enquanto energia, né? Então, isso é importante nesse momento. Talvez as questões apareçam para a gente encontrar o nosso centro de equilíbrio, que vai ser sempre interno e vai estar sempre nessa parte do nosso corpo, no nosso coração, né? Onde a gente ancora muita energia. Então, para encontrar esse equilíbrio, a gente tem que buscar essa sensação de que tá tudo bem, tá tudo certo, não importa o que aconteça fora e que de certa forma tente tirar o nosso equilíbrio, tá? Então vai ser um aprendizado muito importante para esse período de Sol em Libra, que vai mais ou menos até o dia 20 de outubro. Na quarta, a Lua vai entrar em Capricórnio, já vai ficar crescente logo no comecinho e vai ficar ainda quinto e sexto dia todo nesse signo. Então vão ser dias de muito trabalho, tá? Pode ser que a gente, mesmo que esteja tranquilo, entre aspas, perceba o excesso de demandas ou a autocobrança interna aumente um pouco, ou questionamentos, ou a sensação de que você não está fazendo o suficiente. Cuidado com essa armadilha, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo que eu gravei sobre isso, sobre a síndrome da impostora, né, do impostor, que tem muito a ver com essa energia de Capricórnio forte que está no céu esses tempos, né, essa quadratura de Marte com esses planetas em Capricórnio, está trazendo um pouco para todo mundo essa questão de parece que nunca é suficiente, nunca é bom o bastante. Então cuidado com essa armadilha. Se você quiser, eu vou deixar aqui o link, assiste o vídeo, vê se se encaixa com você, se faz sentido, se ressoa e se talvez tenha alguma mensagem ali que possa te ajudar a lidar com essa energia da melhor forma. Mas em relação, né, a essa energia, eu já falei bastante lá no início, então tá pedindo pra gente focar naquilo que a gente quer ver crescer, naquilo que a gente quer ver se desenvolver na nossa vida, de uma maneira bem concreta, bem prática, focando naquilo que é importante de verdade pra gente. Muitas vezes eu vejo muito isso, né, as pessoas elas correndo sempre atrás das mesmas coisas, como se fossem vários ratinhos assim naquela gaiolinha correndo na rodinha. Ou seja, tá todo mundo achando que sucesso é ter tal coisa, ou viver de tal maneira, ou ter tal emprego, ou ser de tal forma, mas ninguém tá olhando para si mesmo e vendo, isso faz sentido para mim? Será que para mim isso é sucesso de verdade? E não tá refletindo a respeito, porque daí o que acontece? Com muito trabalho, com muito esforço, a pessoa vai lá e consegue aquilo. E quando ela chega nesse espaço, quando ela chega nesse lugar em que ela achava que a vida dela toda ia se resolver, ela continua se sentindo da mesma forma. As questões continuam iguais, talvez tenham até aumentado, né, os problemas, os desafios para resolver, digamos assim, e ela se sente extremamente vazia. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso e perceber, né, o que de fato me faria de feliz, o que de fato a minha alma busca realizar aqui, porque sim, todo mundo veio
de certa forma, realizar algo materialmente, mas não vai ser igual para todo mundo. Às vezes é uma questão muito simples da vida, sabe? Então, aprender a apreciar mais as coisas, aprender a ser menos rígido e controlador, essa é a nossa lição e a nossa missão enquanto alma. Não era conquistar tal coisa ou ter tal coisa. A gente tem que entender que as nossas missões e as nossas lições, elas são muito simples, e o cenário que vai acontecer, as situações que vão acontecer, é só um pano de fundo onde aquilo vai se desenvolver. A gente foca muito no cenário, né, no que está por trás, mas a gente não foca na história principal. E a gente não se permite nem ser o ator principal da nossa história, né? Então tudo isso pode estar muito forte nesse momento, para a gente rever, para a gente pesquisar, para a gente se analisar. Eu acho que isso vai ser muito importante nesse momento. As estruturas estão ruindo para mostrar que elas não faziam sentido. Então agora a gente está tendo a chance de reconstruir novas estruturas na nossa vida, de acordo com o que faz sentido pra gente. Enquanto a gente continuar tentando reconstruir, né, o que não faz mais sentido, ou só porque alguém está fazendo daquele jeito eu vou fazer igual, talvez a gente não se realize internamente e inteiramente. E eu acho que para isso que a gente está aqui. Então, foco no que é essencial, foco naquilo que faz sentido para você, se olha, se organiza, né? Vê o que faz sentido aí dentro e segue em frente, sem medo, sabendo que você está sendo apoiado e apoiada a todo momento. No sábado, a gente ainda vai ter a energia da lua em aquário, né? O dia todo, desde manhãzinha, domingo o dia todo também. Então vai ser um fim de semana, né, com uma energia mais aberta. A gente está numa lua crescente, querendo ou não. A gente está com uma lua de ar, né, que traz um ar mais social, mais racional pra gente. Então, é numa questão mais prática, né? É bom pra gente sair com os amigos, olhar para os nossos grupos, né, e se sentir pertencente a esses grupos. Então, buscar laços também com pessoas afins que façam sentido pra gente, e talvez até revisar um pouco também, né? Por que você continua fazendo parte, às vezes, de grupos ou tendo contato com amigos ou pessoas que não te acrescentam mais, né? Então, talvez seja a hora de perceber e se unir com as pessoas certas, né? Buscar aquilo que vai acrescentar na sua vida. Eu acho que sempre que a gente tem essa energia da lua em aquário no céu, a gente já começa a ter algumas percepções na nossa vida, no nível pessoal, o que essa era de aquário está querendo trazer pra gente, o que ela está pedindo de nós, ou o que ela está tentando convidar a gente a refletir sobre, né, ou trazer para nossa vida essa energia, de que maneira ela quer se apresentar para nós. Então fica atento, presta atenção, né, como que as coisas se desenrolam, como que você se sente. Eu acho que aquário tem muita essa energia de inovação, do novo, né, da ruptura. Então, fazer algo que mude de fato alguma coisa, né? Só que essa mudança, ela não é muitas vezes clara, ela não é muitas vezes de uma hora para outra, porque querendo ou não, tem um pouco da energia ainda de Saturno, que está lá em Capricórnio, porque para a astrologia tradicional, Saturno é o regente de Aquário, né? E Urano é o regente moderno, né, que a gente fala. Só que os dois estão em signos de terra, então é uma coisa assim muito a passos lentos, é muito da gente perceber, da gente observar e deixar as coisas acontecerem com mais naturalidade, sem tanto controle, tá? Sem tanto querer direcionar para aquilo que o seu ego acha que é, porque talvez não seja bem isso ainda, mas você não está pronto, né? A gente não está pronto para saber o que é totalmente. Então é como uma estrada, a gente não sabe para onde a gente está indo, mas a gente sabe que tem que ir para aquele lugar, a gente sente, né? E a gente precisa confiar que é o caminho certo, a gente tem que ir andando pouco a pouco para receber a próxima curva, a próxima placa e ir direcionando, né, o nosso futuro, né, falando aqui de uma maneira bem concreta. Então, só prestar atenção, né, mas é um fim de semana que promete sim ser mais leve, mais tranquilo, se a gente souber aproveitar essa energia e já começar a focar naquilo que a gente quer concretizar no nosso futuro, que vai ser presente um dia. Lembra que eu falei que é sempre no agora. Então foca, mas volta, lembra de voltar para cá, né? Volta e faz o que precisa ser feito nesse momento. E agora vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente tirou uma cartinha muito especial, que é essa daqui, ó, abundância. Eu gosto bastante dessa carta, não só, né, por essa palavra e tudo que ela representa, mas toda a simbologia dessa imagem, né, tudo que ela traz pra gente, ela oferece de convite pra gente focar,
naquilo que a gente quer ver crescer na nossa vida. Então, realmente, a abundância, ela está em tudo. Se a gente parar para observar, a gente já é abundante. A gente é abundante de ar, a gente é abundante de ideias, a gente é abundante de vontades, né? E a gente não percebe isso, e a gente direciona tudo isso para coisas erradas, né? Para coisas que a gente se preocupa, ou para coisas que não fazem mais sentido, a gente não sabe nem por que faz. Então, a gente já é abundante, a gente só precisa perceber isso. A abundância, ela não precisa vir até nós, ela já está em nós. A gente só precisa tirar as camadas de ilusão e de identificação com coisas que não preenchem, que não fazem sentido pra gente. Então, essa semana, a gente realmente está sendo convidado a trazer abundância para a nossa vida, mas não no sentido que ela vai vir de fora, mas a gente deixar ela brotar de dentro, né? Deixar ela se apresentar da maneira como ela quer se apresentar na nossa vida, porque eu acho que a gente direciona muito a abundância para questões materiais e financeiras, e isso é apenas uma das manifestações da abundância. E enquanto eu não aceito a abundância em tudo ao meu redor, né? Olhar para um lugar lindo desse e perceber a abundância do universo nisso, né? E ver a abundância quando eu olho para o céu e vejo tantas estrelas, então perceber a abundância em outras manifestações vai ajudar a gente a se conectar com a energia real, essencial da abundância na nossa vida. Então, que essa semana você consiga fazer esse movimento, você consiga talvez fazer uma lista de gratidão de tudo que você tem e que você já se sente abundante tendo. Então, se você tem um celular para assistir esse vídeo, se você tem o que comer na sua mesa, se você pode escolher o que comer, se é mais abundante ainda. Então, começar a perceber essas nuances da abundância que já se manifestam e não focar naquilo que você não tem, naquilo que você quer e ainda talvez não tenha se manifestado na sua vida. Isso só bloqueia ainda mais o fluxo, tá? Então, muda o foco e deixa a abundância se manifestar na sua vida essa semana. E para quem quiser ainda aproveitar mais essa energia, eu vou deixar aqui embaixo o link para uma meditação de lua crescente inédita que eu fiz para essa semana, que era que faltava, né? Eu já tinha das outras luas, então eu vou deixar aqui para você fazer e se conectar com a energia da lua crescente e com a energia da abundância na sua vida. E aproveitando esse gancho, então, da abundância, eu quero que você deixe para mim aqui embaixo o que você já tem na sua vida que faz você se sentir abundante. Vamos fazer essa energia crescer e você já perceber, você já se dá conta do quanto você já é abundante. Então, pelo que você se sente abundante? Se conecta com essa energia, coloca aqui embaixo para mim o que você já tem na sua vida que te faz se sentir extremamente abundante. E se você gostou desse vídeo, gostou do conteúdo que eu trouxe aqui para você, se alguma coisa fez sentido, deixa um like aqui para mim, deixa um joinha, se inscreve no meu canal para ele continuar crescendo, entregando essa mensagem para mais pessoas. E se você sente que alguém também pode se beneficiar desse conteúdo, compartilhe com essa pessoa que vai ajudar com certeza a trazer mais essa energia para quem precisa. Então é isso, eu desejo para você uma semana de muito crescimento, de muita expansão, daquilo que realmente faz sentido e importa para você. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.